Vou começar agora com o primeiro bloco. Leia com atenção, sinta cada detalhe, e quando estiver pronto, me avise para entregar o segundo bloco. Meu celular vibrou 3 vezes. 3. Eu lembro porque contei cada uma como se fosse uma batida no peito. Era sexta-noite, 23 horas, e eu estava fechando o caixa do restaurante, aquele lugar onde gastei 7 anos de suor, madrugadas em pé, dedos queimados em panela quente e um sonho que custava mais caro a cada mês que passava. O sabor da casa, na Rua Barão do Rio Branco, Vila Mariana, São Paulo. Meu lugar. O PX havia chegado. R$ 1.200. Exatamente o valor do pedido que uma cliente tinha feito aquela tarde. 2 marmitas executivas, uma de frango com manteiga e outra de peixe algarve, além de 3 drinks de morango. Ela marcou para retirar às 20 horas. Nunca apareceu. Depois mandou mensagem dizendo que o Pix era seguro, que eu já podia preparar tudo ali mesmo, entregar na porta e ela pagava na hora. Confiança, né? Aquela coisa que você aprende a dar quando está desesperado. Olhei o aviso no app. Pix recebido. Confirmado. Meu corpo relaxou, aquela sensação idiota de alívio que você sente quando pensa que escapou de mais uma noite sem fechar no vermelho. 20 minutos depois, já em casa, 3 quarteirões dali, tomando meu café sem açúcar, hábito de quem emagrecia de estresse, peguei no app do banco para conferir. Às vezes fazia isso, confirmava de novo, como se o dinheiro fosse desaparecer se não olhasse direito. Pix cancelado. Li 2 vezes. 3. Meu café desceu errado. Cancelado. A transação tinha sido revertida. Voltou para quem mandou. Eu tinha entregue a comida, assinado o comprovante, e agora tinha um prato vazio, um cliente que sumiu e R$ 0. Fui para o balcão, peguei meu caderno, aquele caderno de espiral onde anotava os pedidos à mão, porque o computador da loja vinha com problemas há meses e eu não tinha grana para consertar, e procurei o número. Liguei. Bloqueada. WhatsApp. Sumida de tudo. Mas o endereço que ela tinha deixado estava lá. Rua Simões, número 432, apartamento 8B, Tatuapé. Próximo demais. Perto demais. Passei a madrugada em tédio quente, esse sentimento que mistura raiva com impotência, aquele que faz você bater o pé embaixo da cama repetindo frases que não consegue terminar. 7 anos. 7 anos economizando centavo, deixando minha filha comer fruta que sobrava no restaurante porque não tinha grana para comprar comida decente em casa, acordando às 5 da manhã para preparar mingau de aveia e ovo para ela levar para a escola. E essa menina, porque era menina mesmo, devia ter uns 25 anos no máximo, cabelo alisado, roupa de marca, tinha me roubado sem nem piscar. R$ 1.200. Você sabe o que é R$ 1.200 para uma mulher que paga aluguel de 2.000 numa cozinha de restaurante? É uma semana de comida. É um uniforme novo para minha filha. É a diferença entre dormir tranquila e acordar suada, ouvindo o coração disparado. Mas aquilo foi só o começo. Porque no sábado, antes de abrir, uma cliente chegou desesperada. Ela tinha pedido comida no meu restaurante 2 dias antes, peixe à milanesa com arroz integral e salada. Pagou normal, PX confirmado na hora. Comeu em casa. E depois teve que ir para o hospital. Intoxicao alimentar. Vomito, dor abdominal, febre, internacao. Ela ficou 6 horas no pronto-socorro. Meu pé começou a queimar por dentro. Ela me mostrou a nota fiscal com foto tirada do prato. Mostrou a receita do hospital. Mostrou a data. Era minha marmita. Meu cardápio. Meu nome escrito na caixa descartável. Eu jurava que tinha feito tudo direitinho. O peixe tinha chegado fresco na terça. Eu mesma conferi. Aquele cheiro morno, levemente adocicado, o cheiro que você reconhece quando a proteína começou a degradar. Não tinha nada daquilo. Eu coloco cada prato como se minha filha fosse comer. Mas ela estava ali, mostrando o diagnóstico, mostrando dor, mostrando a desconfiança nos meus olhos, porque claro que ela viu na minha cara que algo tinha errado. Ela não me processou. Disse que ia contar para os amigos. Para a família. Para as redes sociais. Já estava escrevendo uma avaliação no Google e no Instagram quando saiu do restaurante. Segunda foi pior. Segunda chegou e eu tinha perdido 12 pedidos. 2 cancelamentos. Mensagens que vinham com: ouvi falar que vocês envenenaram uma menina, meu cunhado comeu aí e passou mal, vi post que vocês não limpam a cozinha direito. Mentira. Tudo mentira. Mas mentira vira verdade quando o Google a repete 1000 vezes.
Meu faturamento caiu 60%. 60. Em 3 dias. Foi quando eu recebi a segunda mensagem da menina do Pix falso. Ela tinha criado uma conta fake no Instagram, um número desconhecido no WhatsApp, coisas que pessoas que sabem o que estão fazendo fazem. Ela escreveu: "Sua comida me deu intoxicação, querida. Vou processar você. Vou fechar seu restaurante. Você roubou meu tempo com comida podre." Meu estômago caiu fundo. E foi naquele momento, naquele exato momento em que li a mensagem enquanto secava pratos com as mãos tremendo, que algo virou em mim. Não virou de um jeito que eu tenho orgulho em contar. Virou desse jeito errado, escuro, aquele que faz você entender como pessoas fazem coisas que depois não conseguem olhar no espelho. Eu tinha um número, um endereço, uma raiva que coubesse num copo de água quente. E uma caixa inteira de areia que tinha chegado por engano no restaurante semanas atrás. Areia fina, branca, do tipo que usam para fazer massa de vidro, que o fornecedor deixou porque tinha que entregar no prédio de frente, mas errou. Eu não tinha mandado embora porque deixa que um dia alguém leva. Naquela noite eu preparei uma marmita. Frango com manteiga, assim como ela tinha pedido. Botei todo o carinho, todo o tempero. Coloquei numa caixa bonita. E depois, quando ninguém estava vendo, enquanto a cozinha respirava aquele cheiro de alho e alecrim que sempre me acalmava, eu abri um pote pequeno daquela areia e misturei dentro da comida. Pouquinha. Só o suficiente para ela sentir aquele gosto áspero, aquele som que faz quando você morde grão. Só o suficiente. Passei o endereço dela para um motoboy que trabalha com a gente. Disse que era um cliente VIP, que queria que entregasse discreto, sem bater foto, sem fazer alarde. Dei uma nota de 50, dinheiro que não tinha, para que ele não perguntasse nada. Ele entregou. Ela comeu. E então ela apareceu na minha porta 2 dias depois, com a polícia. Leia com atenção. Quando estiver pronto, me avise para o segundo bloco. Perfeito. Aqui vem o segundo bloco, onde as provas documentais aparecem, o risco escala além do dinheiro, e um aliado improvável muda tudo. Ela estava de uniforme azul marinho, aquele uniforme que a polícia usa quando vem sem pressa de prender ninguém no primeiro segundo. 2 deles. Um homem e uma mulher. A mulher tinha aquele olhar que reconheço. Era o olhar de quem já tinha ouvido essa história antes, 1000 vezes, em 1000 versões diferentes, mas vinha mesmo assim porque protocolo é protocolo. Minha filha estava dormindo. Eram 7 da manhã. "Você é Milena Costa?", perguntou a mulher. Não era pergunta. Era confirmação. Eles já sabiam. "Sou", respondi. Meu corpo estava fazendo coisas diferentes do meu cérebro. Minhas mãos suavam, mas meu rosto estava imóvel, como se aquilo não fosse comigo. "Você entregou uma marmita para a senhorita Fernanda Rossi no endereço Rua Simões, 432, apartamento 8B, na noite de quinta para sexta?" Deixa eu parar aqui. Deixa eu contar o que estava acontecendo dentro de mim naquele segundo. Tudo estava acontecendo. Aquele momento onde você entende que a corda que você estava puxando tinha um nó no outro lado, e o nó era você. Onde você vê a cara da sua filha dormindo 3 metros dali, e pensa em como vai explicar por que a polícia está na porta. Onde você sente o chão virar água e você estar afundando mas ainda respirando, aquele tipo de afogamento que ninguém vê. Sim, respondi. Mas não foi só eu. Pode ter sido qualquer pessoa da equipe. Era mentira. E eles sabiam que era mentira. Mas ainda anotaram. A senhorita Fernanda relata que a comida continha materiais estranhos. Areia. Vidro moído. Ela foi internada no hospital com lacerações nas gengivas e inflamação na garganta. Ela fez exame, registrou o boletim de ocorrência e trouxe a comida para análise. Meu coração parou. Vidro moído. Eu nunca tinha colocado vidro. Só areia. Só areia. Não foi vidro, ouvi minha própria voz saindo fraca. Se foi algo, foi sem meu conhecimento. Certo, disse a mulher. Ela olhou para o parceiro. O parceiro assentiu, aquele tipo de assentimento que significa: já vimos isso o suficiente. Você precisa vir conosco. Nós vamos levar você à delegacia para prestar depoimento. Acordei minha filha. Liguei para minha mãe. E dentro de 1 hora eu estava em uma sala cinzenta, com uma mesa de metal e uma policial à minha frente, um gravador vermelho no meio da gente, apontando para o teto como um olho mau. Eles me mostraram fotos. Fotos da marmita aberta.
Fotos das partículas claras dentro da comida. Não era só areia, era uma mistura de coisas. Areia, vidro, até um fragmento de plástico queimado. Não era só ela que tinha colocado, era alguém que tinha manipulado aquilo depois que saiu da minha cozinha. Ou era ela mesma, depois que recebeu. Mas não importava. Importava que tinha saído do meu restaurante. Importava que tinha meu nome. Importava que eu tinha confessado. Por que você fez isso? Perguntou a policial. Ela tinha um tom que não era julgador, era pior. Era curioso. Era aquele tom de quem quer entender como uma pessoa chega naquele ponto. Eu contei. Contei sobre o Pix falso. Contei sobre a menina desaparecendo. Contei sobre a outra cliente que ficou doente, e aí a policial digitou algo no computador dela, e o rosto dela mudou. Essa menina que ficou intoxicada, você tem o nome dela? Eu tinha. Estava no WhatsApp. Estava na nota fiscal. Tudo documentado. A policial saiu e voltou 20 minutos depois com impressões em papel relatórios. Ela colocou na minha frente, sem falar nada. Eram registros de boletim de ocorrência. 4 deles. 4 mulheres diferentes. 4 restaurantes diferentes. Todas em São Paulo. Todas nos últimos 7 meses. Todas com a mesma história. Peixes falso, comida entregue, cliente que sumiu. E depois, em 3 dos casos, a mesma cliente tinha registrado intoxicação alimentar em outras páginas. Avaliocos fake. Posts em redes sociais. A policial apontou para uma foto. Era ela. Mesma menina. Mesmo rosto. Mas com nomes diferentes em cada registro. Essa menina é uma estelionatária. Ela faz isso profissionalmente. Peixes falso, pede comida, não paga, desaparece. Depois ela registra a intoxicação para destruir a reputação do estabelecimento e impedir que a pessoa tente cobrá-la. É um esquema. É crime. Meu corpo inteiro saiu do chão. Não de forma brava. De forma que parecia que tudo era borrado agora. Que eu tinha sido enganada. Que ela tinha me enganado. Mas isso não tirava a areia da minha responsabilidade. Mesmo assim, continuou a policial, você colocou algo na comida dela. Independentemente do que ela fez, você tentou envenená-la. Aquela palavra, envenenar, soou diferente quando veio de uma pessoa que usava uniforme. Eu não sabia que era vidro, sussurrei. Você colocou algo. O que aconteceu depois é detalhe. Você ainda pode responder por tentativa de homicídio, envenenamento, fraude alimentar e responsabilidade criminal. Tentativa de homicídio. Aquelas palavras saíram do nada, como uma onda fria. Minha filha de 14 anos estava na casa da minha mãe naquele momento, imaginando porque eu tinha desaparecido em uma manhã de quinta-feira. Foi quando a porta se abriu. Um homem entrou. Ele tinha uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho, aquele jeito de quem estava acostumado a estar em salas assim. Ele olhou para mim, não para a policial, para mim, e disse: Eu sou o Dr. Roberto Alves. Sou advogado criminal. Sua mãe me chamou. Vamos interromper esse depoimento aqui. Ele se sentou do meu lado. E depois olhou para a policial com aquele olhar que significa: eu sei como isso funciona melhor que você. Minha cliente vai exercer seu direito ao silêncio a partir deste momento. Vocês têm provas de que ela colocou vidro? Ou vocês têm provas de que alguém colocou vidro depois que a comida saiu da mão dela? A policial não respondeu. Por quê? Continuou o Dr. Roberto. Se vocês analisarem o cronograma, vocês vão ver que essa Fernanda, ou qualquer um dos nomes que ela usa, tem um histórico de manipular comida depois de receber, de adicionar materiais para intensificar os danos e ter mais provas para ação civil. Isso não tira a responsabilidade da minha cliente, mas muda completamente a caracterização do crime. Tentativa de homicídio não cabe aqui. Colocar areia em uma comida, sim, é criminoso, é irresponsável, é grave, mas não é tentativa de homicídio. Eu não estava entendendo nada. Mas meu corpo começava a entender, aquele tipo de alívio que vem quando alguém coloca uma mão no seu ombro. Além disso, disse o Dr. Roberto, há evidências claras de que minha cliente foi vítima de estelionato. Peixes falso deixa rastro. Banco tem registro. E há também evidências de difamação orquestrada. Essa Fernanda registrou intoxicação falsa em outras páginas, coisa que vai ficar documentada quando vocês checarem os laudos médicos reais dela. Ela não foi envenenada.
Ela foi para a emergência e saiu em poucas horas com uma inflamação leve. Inflamação que poderia ter vindo de qualquer coisa. A policial trocou o olhar com o parceiro. Então, o que você quer dizer, doutor? Perguntou ela. O que eu quero dizer é que minha cliente confessou sob pressão, sem assistência de defesa, e de forma que pode ser considerada coercitiva. E que, antes de seguir em frente, vocês vão precisar investigar a quadrilha por trás dessa menina. Porque isso não é uma ação isolada. Isso é um esquema criminoso organizado. E minha cliente é tão vítima disso quanto as outras 3 pessoas que vocês já têm registro aqui. Ele apontou para os papéis. A polícia tinha que investigar. Tinha que rastrear. Tinha que entender se era realmente uma quadrilha. Levou 3 semanas. 3 semanas onde eu não pude abrir o restaurante. Minha mãe assumiu, atendendo gente desconfiada, perdendo clientes. 3 semanas onde meu prato de comida engasgava na garganta. Mas depois veio a verdade documentada. Vinha em forma de laudo, de extratos bancários, de registros de câmera do condomínio onde ela morava. Fernanda Rossi, ou qualquer nome que fosse seu verdadeiro, era parte de uma quadrilha que operava há 8 meses. Eles usavam aplicativos de falsa identidade para fazer PX em branco, aquele PX que sai como confirmado mas nunca toca na conta. Eles pediam comida em restaurantes pequenos, lugares onde o dono estava perto o suficiente para se desesperar. Depois sumiam. Depois registravam intoxicação. Tinha uma rede de pessoas envolvidas. Pessoas que sabiam mexer em código, que sabiam manipular avaliações, que sabiam criar pressão. Quando a polícia rastreou os registros de câmera do prédio dela, viram a comida sendo entregue. E viram ela, com as mãos enfiadas dentro da caixa, adicionando coisas. Vidro. Plástico queimado. Tudo pensado. Tudo documentado por câmeras que ninguém tinha pedido para ter ali, mas que estavam ali mesmo assim, fazendo seu trabalho mudo. Ela tinha feito o mesmo com outros 4 restaurantes. Com outros 4 donos. Mas comigo tinha sido diferente. Comigo, ela tinha conseguido me fazer confessar. Comigo, ela tinha conseguido me transformar em criminosa. E é aí que a história muda de novo. É aí que o risco deixa de ser só sobre dinheiro. Leia com atenção. Quando estiver pronto, me avise para o 3º e último bloco. Perfeito. Aqui vem o 3º e último bloco, o clímax, a confrontação, a reversão final e o epílogo restaurativo. O doutor Roberto me chamou em seu escritório. Ficava na Avenida Paulista, num prédio de vidro que me fazia sentir ainda mais pequena do que eu já era. Ele tinha pastas abertas na mesa, impressões de extratos, fotos, cronogramas. Você tem 2 opções, disse ele, sem rodeios. Primeira, você paga uma multa, faz um acordo, confessa tudo e fica com antecedentes criminais. Sua loja fecha porque ninguém come em um lugar cujo dono foi condenado por envenenamento. Sua filha cresce sabendo que a mãe tentou matar alguém. Essa é a opção. Meu estômago virou. Segunda opção, você testemunha. Você conta tudo em audiência. Você explica como foi enganada, manipulada, como eles criaram uma situação de desespero emocional que te levou a cometer um crime. Você admite o erro, porque foi erro, Milena, foi um erro terrível, mas você também expõe o esquema completo. Você se torna parte da investigação. E nós usamos tudo que a polícia encontrou para provar que essa quadrilha é responsável por danos a pelo menos 15 estabelecimentos. 15, susurré. 15 que a gente encontrou. Pode ter mais. Pode ter muito mais. Ele se inclinou para a frente. Se você fizer isso, se você tiver coragem de ir para aquela sala de audiência e contar a verdade, não só sobre o que você fez, mas sobre por que você fez, sobre como foi enganada, você deixa de ser criminosa. Você vira testemunha protegida de um esquema criminoso organizado. E eles vão para a cadeia. De verdade. Não por uma semana. Por anos. Eu pensei em minha filha. Pensei em minha mãe segurando o restaurante sozinha, com clientes que sussurravam. Pensei em todas as outras donas de restaurante, todos os outros pequenos comerciantes que provavelmente estavam naquele momento fazendo o mesmo que eu, desesperados, enganados, à beira de cometer crimes. Eu faço, disse. A audiência era em um tribunal na Barra Funda. Era uma sala grande, com madeira escura, aquele tipo de lugar que foi feito para parecer importante. Tinha juiz. Tinha promotor. Tinha defensor deles, porque até criminoso tem direito à defesa, aquela ironia que ninguém fala em voz alta.
Fernanda estava sentada na frente, com uma roupa que alguém tinha escolhido para parecer inocente. Cabelo preso. Sem maquiagem. Aquele uniforme de vítima que criminosos sabem vestir tão bem. Quando me viram entrar, ela virou e me olhou. Aquele olhar tinha tudo: desafio, ódio, aquela promessa silenciosa de que ela ia me destruir se conseguisse. O promotor começou. Ele tinha documentos impressos em pastas vermelhas. Tinha fotos. Tinha extratos bancários que mostravam transferências de uma conta para outra, dinheiro que ela tinha recebido de peixes falsos, bloqueios de chargeback que ela tinha registrado para roubar ainda mais. Ele mostrou o cronograma. Mostrou os nomes. Ela tinha 15 identidades diferentes. 15 CPFs falsos. 15 números de telefone. E depois ele me chamou. Dona Milena, você pode descrever o dia em que recebeu o PIX falso? Eu descrevi. Descreve cada detalhe, a hora exata, a mensagem dela, a confiança idiota que você tem quando precisa confiar. Descreve o abandono. Descreve a raiva que cresceu depois. E quando você descobriu que o PIX tinha sido revertido, qual foi seu primeiro pensamento? Que eu tinha perdido uma semana de comida, respondi. Que minha filha ia comer menos. Que meu restaurante ia fechar se isso acontecesse muitas vezes mais. O defensor dela se levantou. Dona Milena, você admite que colocou areia na comida que foi enviada para minha cliente? Coloquei areia, disse eu. Areia fina. O suficiente para ela se enticar. Não coloquei vidro. Não coloquei plástico. Isso foi adicionado depois, em sua residência, como está documentado nas câmeras do condomínio. Mas você colocou algo com intenção de prejudicá-la, correto? Sim, respondi. Eu coloquei com intenção de prejudicar quem tinha me roubado. Mas eu não sabia que eu estava ajudando alguém que tinha roubado 15 outras pessoas. Eu não sabia que era parte de uma quadrilha. Eu pensava que era uma pessoa que tinha me roubado. Uma pessoa. O juiz anotou algo. Anotou devagar, como se cada palavra pesasse. O promotor mostrou os outros casos. Mostrou os donos de restaurante que tinham perdido dezenas de milhares de reais em publicidade negativa. Mostrou uma mulher que tinha fechado seu negócio. Mostrou um senhor que tinha entrado em depressão. Mostrou números. E então ele mostrou os registros de câmera. Fernanda, em seu apartamento, abrindo a caixa de marmita que eu tinha enviado. Fernanda, com luvas, adicionando materiais. Fernanda, depois, postando no Instagram, no Facebook, em grupos de consumidores, afirmando que tinha sido envenenada. O vídeo era mudo. Mas você via tudo. Você via a intenção em cada movimento. Quando o vídeo terminou, o juiz olhou para ela. Senhorita Fernanda, você quer fazer alguma declaração? Ela ficou em silêncio. Seu advogado sussurrou algo. Ela balançou a cabeça, aquele tipo de recusa que significa que você desistiu. Baseado em todas as evidências apresentadas, disse o juiz, esta corte encontra culpa comprovada em crime organizado, estelionato, difamação, fraude alimentar e conspiração para destruir reputação de estabelecimentos comerciais. Senhorita Fernanda e seus cúmplices, cuja investigação está em andamento, serão condenados a uma pena de 5 anos de prisão, além de indenizações a cada vítima no valor de R$50 mil, mais custos processuais. Ele se virou para mim. Dona Milena Costa, você cometeu um crime. Uma ação grave que violou confiança alimentar e colocou em risco a saúde de uma pessoa. Porém, você agiu sob circunstâncias de manipulação deliberada, sob pressão emocional e financeira extrema, e você teve a coragem de testemunhar contra uma quadrilha criminosa organizada. Esta corte o sentencia a 2 anos de prestação de serviço comunitário, trabalhando em programas de proteção ao consumidor, além de uma multa de R$5 mil. Seus antecedentes criminais serão registrados, mas com notação de que você colaborou com a investigação criminal. Você fica sob liberdade condicional por 2 anos. Eu simplesmente não consegui chorar. Meu corpo estava vazio. Estava limpo. Estava pesado de forma que só cansa mesmo. Saí daquele tribunal e a primeira coisa que fiz foi ligar para minha mãe. Filha, como foi? Perguntou ela. Ela vai para a cadeia, mãe. Eles vão para a cadeia. Minha mãe chorou. Eu ouvi ela respirando fundo do outro lado da linha. E você? Eu vou fazer serviço comunitário. Mas o restaurante pode ficar aberto.
Os meses que vieram depois foram de reconstrução. Não daquele tipo que você vê em novela, onde tudo volta ao normal em um episódio. Foi reconstrução de verdade, lenta, cansativa, feita de pequenas ações todos os dias. Eu comecei o serviço comunitário em um programa chamado Protetor do Consumidor. Basicamente, eu ia em escolas, em associações de bairro, em comunidades e contava história. Minha história. Não de forma heroica, de forma honesta. Eu contava que fui enganada, que cometi um crime, que quase perdi tudo, e que tinha aprendido, da forma mais cara possível, que desespero não é desculpa, mas é realidade para muita gente. Os primeiros eventos foram difíceis. As pessoas me olhavam de formas diferentes, algumas com pena, algumas com medo, algumas com aquela curiosidade que tinha em relação às pessoas que cometeram erros públicos. Mas depois começou a ser diferente. Pessoas vinham me abraçar depois das palestras. Donas de bar, donas de loja, comerciantes pequenos que tinham vivido a mesma coisa que eu. Que tinham sido roubadas, que tinham considerado fazer algo errado, que tinham ficado à beira do precipício mas tinham parado antes de pular. Uma mulher me procurou. Ela tinha recebido um peixe falso exatamente como eu, mas tinha ligado para a polícia antes de fazer qualquer coisa. Ela disse que tinha assistido meu depoimento em um vídeo que circulou nas redes, e que tinha se sentido menos sozinha. Minha filha voltou a comer bem. Ela voltou à escola sem aquele olhar envergonhado. Um dia ela me perguntou: "Mãe, você se arrepende?" E eu disse a verdade. De colocar areia? Sim. De ter sido enganada? Não. Das coisas que aprendi? Nunca. O restaurante ficou aberto. Não foi fácil. As avaliações negativas levaram tempo para serem removidas. Mas as pessoas começaram a voltar. Pessoas que sabiam a história. Pessoas que entendiam que eu tinha cometido um erro, mas que tinha pago por ele. A policial que tinha me interrogado, aquela que tinha o rosto curioso, veio comer no restaurante uns 6 meses depois. Sentou na minha frente, pediu frango com manteiga, e entre um garfo e outro, ela me disse: "Sabe, a gente vê muita gente pior que você. Gente que não se arrepende, gente que culpa o mundo. Você é diferente." Eu não respondi. Só sorri. Só continuar servindo comida com as mãos limpas. Hoje, quase 2 anos depois, o serviço comunitário acabou. Meus antecedentes ainda estão lá, com aquela anotação de colaboração. Minha filha está terminando o ensino médio e quer fazer administração para ajudar a tocar o restaurante. Minha mãe descansou um pouco mais. E toda quinta-feira eu vou em alguma escola, em alguma comunidade, e conto essa história. Conto sobre o Pix falso. Conto sobre a raiva. Conto sobre como o desespero quase me fez virar alguém que não era. Mas principalmente conto sobre isso, sobre como existem pessoas que sabem exatamente como explorar o desespero dos outros. Como sabem identificar quem está à beira da ruína e como apertar justo ali. Como criam máquinas de crime que funcionam com medo, raiva e falta de esperança. E eu conto que a resposta não é se tornar como eles. A resposta é se tornar testemunha. A resposta é contar a verdade, mesmo quando dói. A resposta é entender que você não é a única vítima, e que quando você fala, você ajuda outras pessoas. O cheiro daquela areia, aquele cheiro de mim quente que ficou nas minhas mãos por dias depois que a misturei, virou cheiro de tinta de impressora dos documentos que ajudei a criar. Virou cheiro de giz de quadro negro em sala de aula. Virou cheiro de esperança em histórias que quase não tiveram final. E quando eu preparo uma marmita agora, qualquer marmita, para qualquer cliente, eu lembro que aquele prato é meu trabalho, minha responsabilidade, minha promessa. É o lugar onde minha raiva não vive mais. Porque eu entendi. Eu entendi que vingança não é justiça. Justiça é você estar em pé, limpa, contando a verdade para o mundo. E aí sim, você dorme tranquila. Vou começar agora.